A aula de hoje é Origens da Vida. Professor Ângelo Rodrigues Bruno, Genética e Evolução, Biologia 1. Origens da Vida. E aí a gente tem aí, ó, a pintura renascentista lá, né, representando aí, porque eu vou falar de criacionismo. Criacionismo tem base nas filosofias aí que acreditavam mesmo, que influenciavam o meio científico, de que pode existir algo vivo, e se originar de algo não vivo. A abiogênese é uma ideia que vem do criacionismo, né? Tem correlação uma com a outra, né? E tem um exemplo ali embaixo dos tapurus, né? São esses vermes que, segundo a abiogênese, se originam de forma espontânea na carne em putrefação. Francesco Regi foi um opositor dessa ideia. Ele defendia a biogênese, com B, né? A gente fala abiogênese, é com A, e a palavra é junto. Biogênese significa que não pode existir vida de algo não vivo. Então ele fez esse experimento, onde ele tapou os frascos, um com uma tampa de couro, outro com uma tampa de tela e outro ficou destampado. E aí você pode ver que as larvas vão se originar não de forma espontânea, mas elas são formas biológicas imaturas dos insetos. Você vê que o inseto nem chega perto da onde ele não está sentindo o cheiro de carne podre, né? As moléculas da putrefação não estão ficando suspensas no ar, que é o frasco com tampa de couro. O com tampa de tela, ele chega perto, mas não consegue ultrapassar a barreira da tampa. E o outro, ele entra, porque está destampado, e assim tem contato com as carnes, deposita seus ovos, e dos ovos surgem aí as larvas, ok? Não é geração espontânea. Panspermia. A panspermia é essa ideia aí, né, meio correlacionada ao que acontece na fecundação. O gameta masculino, o espermatozoide em animais, e o feminino, o óvulo em animais, né? O masculino, ele vai fecundar o óvulo. Isso jogando isso para umas dimensões muito maiores, que a panspermia cósmica, ocorreu de um asteroide em rota de colisão com a Terra trazer aí o primeiro ser vivo. Contribuição de Pasteur foi o experimento dele, né? Dos frascos aí de pescoço longo, ele curvar com o bico de Bursey, impedindo aí a precipitação de micróbios na atmosfera. Quando ele quebrou esse frasco curvado, que ele chamou de pescoço de cisne, aí sim teve a precipitação, teve aí a aterrissagem dos micróbios na atmosfera. E ele pôde provar que nem mesmo os micróbios são parte dessa ideia chamada geração espontânea, refutando de uma vez por toda essa tese, essa hipótese. E aí a gente tem três hipóteses, uma que já foi refutada, que é a biogênese, a geração espontânea, a panspermia, que ainda é considerada, e a teoria de Oparin, que é a mais aceita. Oparin é esse aí, ele teve também como coautor Haldane. Os dois não trabalharam juntos, porém desenvolveram um trabalho idêntico, ambos em lados diferentes, porque um era britânico, o outro era soviético, isso em tempos de Guerra Fria. Ambos escreveram que, com base nos gases metano, amoníaco, hidrogênio e vapor de água, havia uma atmosfera primitiva, atmosfera redutora, onde a vida se originava e logo era reduzida. Miller, o estadunidense, chamou a comunidade lá em Chicago para demonstrar na prática o que Oparin e Haldane estavam falando na Europa, e conseguiu extrair do seu experimento os aminoácidos, porém não conseguiu formar um ser vivo. Robert Hooke, bem antes de Miller, Oparin, Haldane, já havia inventado um microscópio bem rudimentar, esse da direita. O da esquerda foi um desenvolvimento maior, foi um aperfeiçoamento do que Robert Hooke fez. Anton von Leeuwenhoek fez alguma coisa muito parecida com o da esquerda. A primeira célula foi essa aí, a célula vegetal de cortiça. A parede celular foi responsável pelo nome dela, célula, né? Porque a pessoa que observou isso achou parecido com uma cela.
E essas aí são algumas células da contagem de leucócitos, aí, das células sanguíneas do organismo humano. Os médicos dependem disso para fazerem alguns de seus diagnósticos de doenças. E essa é uma célula animal, genérica, né? Mas pelo flagelo lá atrás eu me atreveria a dizer que isso aí é um gameta masculino, espermatozoide. E aí, referências bibliográficas, termina. Um grande abraço para todos, fiquem na paz e bons estudos.